Dá para entender isso? Que não tem dízimo para as nações, e o dízimo é a principal doutrina das igrejas. É com dízimo que se compra Land Rover, é com dízimo que se compra Toyota, é com dízimo que se compra Ferrari, é com dízimo que se compra chacrona, fazendona, mansões, arranha-céu, é com dízimo que pastores são ricos, é com dízimo que pastores e padres e papas têm o poder, não o poder de Deus, poder financeiro. Dinheiro. Trazei o dízimo. Estou lendo Malaquias. Malaquias era um profeta hebreu, israelita, está escrevendo o Antigo Testamento para os judeus, para os hebreus, israelenses, as 12 tribos. Trazei o dízimo integral. Você não vê Paulo mandar não trazer dízimo. Em Tessalônica, em Filipos, em Atenas, em Corinto, em Roma, na Turquia, em Éfeso, em Laodiceia, que Colossenses, Paulo mandou a carta dele ser lida na igreja de Laodiceia, tudo na Turquia, né? Não tem texto de Paulo dizendo, traga os dízimos gregos, traga os dízimos romanos, trazei os dízimos, ó turcos, da Turquia, da Ásia Menor. Para começar, com Paulo nem templo tinha. As Kenessian, congregações, as Keilah, eram nas casas. Casa de Áquila e Priscila, casa de Arquipo, casa de Nifas, casa de Filemon. Não havia 4 paredes. Todas as congregações com Paulo eram nas casas. Simplesmente eram nas casas. Agora, lá em Israel tinha tempo. Trazer os dízimos, trazer o dízimo integral para o tesouro. Era no templo. A fim de que haja alimento em minha casa. Com Paulo trabalhava de dia e de noite, pregava gratuitamente, trabalhava de dia e de noite pregando o evangelho, a sua mensagem, para não ser pesado aos irmãos. Ele disse em Tessalonicenses 3,10, se vê que um irmão não trabalha, não dê comida a ele. Que ele também não coma, porque a ordem é cada um viver do suor do seu rosto. Então Paulo era o modelo, era o exemplo da tribo de Benjamim. Missionário, mas ele mesmo estava empreitando, pagando para fazer missão, não estava recebendo, ele estava trabalhando, fazendo tenda, ganhava seu salário. Ele disse que recusou o salário, receber salário da igreja de Corinto, da igreja não, da Kenessian de Corinto, a congregação. Trabalhava de dia e de noite. Para que ser um exemplo? Sim, mas mais do que isso, ele não queria ser reprovado no dia do juízo final. Para alcançar o prêmio. Depois de pregar muitos, eu não quero ser reprovado. Por isso prego, e prego gratuitamente. Então não tem como Paulo, Shaul, ser reprovado naquele dia, ou no tribunal do Mashiach. Né? Fala tribunal de Cristo, eu falo tribunal do Mashiach porque ele se esforçou, abdicou, absteve, abriu mão, fez a missão sem receber salário, receber contribuição, receber oferta. Sabia viver na escassez, na fome, na abundância, tendo fartura. Nunca mudou porque estava de olho na coroa da justiça, na entrada no paraíso, na região celestial, na salvação. Tem o desejo de partir e estar com Mashiach. Isso é muito melhor. Por causa de vós, julgo ainda permanecer na carne, para ver se colhe algum fruto, se alguém ainda poderia ser salvo. Trazer o dízimo, isso aqui é o Velho Testamento, integral para o tesouro, a fim de que haja alimento em minha casa. Era uma tribo inteira, os levitas, não era pouca gente. Se lá tinha 3 milhões de hebreus em Jerusalém, imagina quantos milhares de levitas, dezenas de milhares de levitas havia. E eles dependiam do dízimo para viver. Hoje temos que trabalhar. Hoje temos que trabalhar para sobreviver. Hoje, aqui nesse finalzinho da era de Laodiceia, eu sei, o irmão Branham pregou o dízimo. Chegou até a dizer que quem é filho de Abraão paga dízimo. Eu sei, o dízimo começou com Melquisedeque lá, recebendo de Abraão dízimo, 430 anos antes da Torá, da lei de Moisés. Mas ele está aqui na lei de Moisés como mandamento. Ele não passa para a nova aliança com Paulo. Paulo não institui. Se Paulo instituísse dízimo, eu pregaria dízimo, eu ensinaria dízimo. O que Paulo pregava era santidade, era não dever nada a ninguém.
era fugir do pecado, fugir da prostituição, fugir das prostitutas, fugir da idolatria, fugir da avareza, fugir, abandonar as obras da carne. Era isso que Paulo pregava, mas não tem Paulo falando de dízimo. Nas 14 cartas de Paulo, nem a palavra dízimo aparece para as nações, aparece para os levitas. Aí há essa má interpretação. Pastores bramitas do tabernáculo dizem, eu sou sacerdote. Um baiano, um goiano, um carioca dizendo que é levita. Eu sou levita. Paga seus dízimos a mim. Já nas igrejas levitas hoje, as igrejas pentecostais são os cantores, né? Você é levita? Eu sou levita. Eu cuido do cântico da igreja. Nem tem esse negócio de cantor nas cartas de Paulo. Cantora, cantor. Não tem nem mulher pregadora. Coríntios 14, 34 a 38 diz para as mulheres estarem caladas nas congregações. Não dê a palavra à mulher imoral. A menstruação proíbe ela de pregar. Não permito que a mulher ensine. 1 Timóteo 2, versículo 11 e 12. E nem use autoridade sobre o homem. 1 Pedro 3:1 diz que se o marido é incrédulo, a mulher deve ganhar seu marido sem pregação, sem palavra alguma. Então não me venha com essa conversa sem invenção, invencionice, criações de igreja, dogma, modismo, moda de igreja. Eu sou levita, eu sou pregadora, eu sou professora de teologia da escola dominical, você está indo para o inferno. Do lago de fogo, não tem isso na palavra. A fim de que haja alimento na minha casa. Não tem casa de Jeová hoje. Minha casa será chamada casa de oração. Vocês a transformaram em corvil de ladrões. Ele disse, desse templo aqui, que gastou 46 anos para ser construído, não restará pedra sobre pedra. Vespasiano Tito, no ano 70, destruiu o segundo templo. A casa que Jeová escolheu para colocar o nome dele. Está lá na história de Salomão. Porém, agora o lugar que Jeová escolheu para colocar o seu nome não é um templo com parede. Isso não sobrou nem uma licença, nem uma pedra. Mas o nome é colocado no Filho. No Filho do Criador. O Filho mesmo chamava o Pai de Criador. Eles perguntou, é lícito da carta de divórcio? Ele disse, no princípio não foi assim que o Criador fez. Não, poligamia. O Criador nunca fez poligamia. Era um homem e uma mulher. Assim que o Criador fez. O que o Criador uniu, não separe o homem. E é no Filho que o Criador pôs seu nome. Antes estava no templo de Salomão. Agora está no Filho. Manifestei, fiz conhecido, ó Pai, teu nome aos homens que do mundo me deste. E eu, né? João 17,6. Porque o nome do Pai é Yud, Rei, Vav, Rei. YHWH. E quando o Filho nasceu, o Malach, Gabriel, anjo, Gabriel dispõe o nome de Yehoshua. Porque não tem J no Velho Testamento e nem J no Novo. Não é Josué, era Roché, Oséias, filho de Num. Nataná, a Bíblia do Antigo Testamento do povo judeu, o livro é chamado de Yehoshua, o 6º livro. Não é Josué. E esse é o nome do Filho do Criador. Porque o Filho, Yehoshua, tem o Yud, Rei e o Vav, o trigrama. E o Pai é maior do que o Filho. O Pai tem 4 letras, o Filho tem 3 letras. O Pai tem um tetragrama, o Filho tem um trigrama. Mas já é o nome do Pai, porque YHWH, o H é repetido 2 vezes. Né? E o Filho tem o YHW. Não é Jesus, o nome do Filho. O Filho não veio manifestando o nome de Jesus, não é Jeová. Não tem a letra J desse nome de Jeová. No hebraico antigo, arcaico, e nem no hebraico moderno. É Jeová, Pai, e Yehoshua, o Filho. Então ele é que é a casa do Criador. Pelo que entrando no mundo, corpo, casa, me preparaste. Mostra-me o Pai, disse Filipe. Filipe, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? O Filho é a morada do Pai. Naquele corpo, Paulo fala aos Colossenses, habita, mora, naquele corpo toda a plenitude da divindade. Do Deus, do Criador invisível, imortal, infinito, todo-poderoso, vive dentro daquele corpo chamado Yehoshua. Eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O Filho está sentado com o Pai no trono do Pai. 2 pessoas? Não, o Pai é Espírito. O Filho é o corpo, o Espírito vive dentro daquele corpo. E os que vencerem se sentarão no meu trono. Aí é o milênio. O trono vai ser estabelecido na terra, ele será o bem Davi, filho de Davi no milênio. Terá um trono lá em Jerusalém hoje, que está sendo disputada por árabes, palestinos. Querem Jerusalém, mas no final das contas, Jerusalém vai vir para as mãos de Yehoshua Mashiach. Ele mesmo que vai pisar seus pés no Monte das Oliveiras, no tempo do Armagedon. O Monte das Oliveiras vai rachar no meio. Tem um cemitério lá, 150 mil pessoas enterradas.
na montanha, mas não tem nada não, vai rachar no meio. O milênio vai ser estabelecido